Olá, gente, que hora, tudo bem? Eu não entrei mais aqui para ler as escrituras com vocês, mas é porque eu só entro realmente quando eu tenho um assunto que eu sinto que o Espírito pediu para que eu entrasse e comentasse com vocês. E eu tive uma experiência incrível uma vez, quando eu estava numa viagem, eu tinha 29 anos, e eu estava esperando para embarcar, e quando eu abri a Bíblia, quando eu me converti, eu tive muita sede de ler a palavra sempre. Sempre tive muita sede de conhecer as escrituras, estudar. Porque ali eu sentia o Criador falando comigo e era muito bom sentir o Criador falando. Então, em todos os momentos eu ficava ali, abrindo para ver se o Criador falava alguma coisa em especial. Só que uma coisa errada que eu fazia, e muitas pessoas ainda fazem, é pegar, ler as escrituras e levar para o lado pessoal. A gente sabe que o Criador, ele conforta o nosso coração. Ele fala lá dentro de nós a atitude que nós devemos tomar. Ele dá as orientações de vida para a gente. Mas a maioria das coisas que estão escritas aqui no livro sagrado não é sobre a nossa vida, não é sobre a minha vida, não é sobre a sua vida. Principalmente quando se trata de uma vida financeira, vida material, né? Vida de relacionamentos emocionais. A gente não pode pegar, abrir a escritura e querer que o Criador fale da nossa vida pessoal, né? Em particular. E era isso que eu fazia muito isso. Então, nesse dia que eu estava viajando, o Criador me mostrava essa palavra e eu não entendi. Porque ele disse assim para mim, né? Essa palavra de Ezequiel, capítulo 13, fala sobre a condenação dos profetas, a condenação dos falsos profetas. Aí, quando eu abri, eu estava ali viajando, disse, eu vou ver o que é que Deus tem para falar comigo. Eu chamava o Criador de Deus ainda, né? Hoje eu não gosto mais de chamar o Criador de Deus, porque eu gosto mais de chamar ele de Pai. Ele é o meu Pai, e eu chamo ele de Pai. E ele falava comigo, e eu disse assim, essa palavra não é para mim. Eu não entendi, né, o que ele estava dizendo, porque ele falou assim, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e diz a eles que profetizam de seus próprios corações. Ouve a palavra do Senhor. E eu notei que era uma palavra que me ensinava a exortar alguém, em especial aos falsos profetas. Eu disse, não, isso aí não é para mim, né? E já se passaram muitos anos, hoje eu já tenho mais de 40 anos, nesse dia eu tinha 29 anos, e eu deixei para lá, isso aí é uma palavra que não se encaixava com o meu conhecimento, e como eu disse para vocês, não era algo que falava comigo em particular, né? Mas ontem eu estava analisando as escrituras e eu encontrei com essa palavra de novo e eu lembrei automaticamente daquele dia que eu estava viajando e o Criador me mostrou essa palavra. Eu disse, eu vou ler para ver se agora eu entendo. E veja bem o que está dizendo aqui. Aí ele diz, versículo 3, assim diz o Senhor, ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito. Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito. E que nada viram. Ó Israel, os teus profetas são como as raposas nos desertos. Aí no versículo 5, ele dá uma orientação muito especial. Que se você não tiver o conhecimento da restauração completa de Israel, você não vai entender. Porque você não tem costume de aprender sobre a conexão que nós, como povo do Criador, temos com Israel. E a palavra diz, veja bem, o Criador falando ao profeta. Não subistes as brechas, nem reparastes a cerca para a casa de Israel, para ficardes de pé na batalha do dia do Senhor. Olha só. Então o Criador, ele determina profetas para reparar a cerca para a casa de Israel. O que é que isso significa? Significa que nós, como pregadores, profetas, seja lá como você quer ser chamado na sua missão espiritual, que você deve preparar o caminho das pessoas para a casa de Israel. Isso é uma orientação muito antiga. A gente acha que a pregação da restauração de Israel é algo novo.
Porque está se falando mais disso agora. A gente vê que tem canais aí que estão dedicados a falarem sobre a restauração de Israel. E a gente fica, o que é isso, restauração de Israel? Por que restaurar Israel? As pessoas mal reconhecem que o Messias é judeu? Por que a gente tem que restaurar Israel? Mas o Criador, ele já vinha pedindo, alertando que os profetas, a missão verdadeira deles era restaurar Israel. Você vê que o Messias, quando ele vem, ele diz assim, ó, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como assim a palavra é só para Israel? É, porque Israel é o único povo que o Criador chama de meu. Você vai ver o Criador dizendo, meu povo, meu povo, meu povo. Sempre que você escutar o Criador falar, meu povo, ele está se dirigindo a Israel. Então Israel caiu, Israel pecou, Israel idolatrou, desvirtuou as pessoas, foi castigado, né? O Criador foi severamente, né, duro com eles, nas consequências que eles sofreram. Mas depois houve uma promessa de restauração. E essa promessa de restauração é o que poucos param para pensar. E agora há pouco é que eu tomei conhecimento dessa questão da restauração de Israel, porque eu vivi mais de 10 anos dentro das denominações religiosas e eu nunca escutei falar disso. E quando eu descobri sobre a restauração de Israel, eu automaticamente já me encaixei como uma pessoa que precisava ser enxertada em Israel para poder conhecer as verdades bíblicas. Se você não conhece a restauração de Israel, jamais você vai ter condições de entender uma profecia de Oséias, de Jeremias, do próprio Ezequiel que eu estou lendo aqui. Você fica sem entender. E o pior de tudo, você vai levar sempre a palavra para o lado pessoal. Você vai querer que a palavra fale da sua vida. Se você está passando por um mau relacionamento, você acabou o casamento, você está em crise financeira, você está doente, você está passando por vários problemas, e quando você abrir a Bíblia, você vai querer que a Bíblia fale disso. E a Bíblia não está aqui para falar da sua vida. Ela está aqui para te entregar uma profecia para que você seja salvo. A Bíblia tem um plano de salvação. O Criador tem um plano de salvação. Bem-vinda, Cleide, Beatriz, Andresa, Cecília. Então, gente, é o seguinte. Eu estava ali esperando para viajar. Não entendia nada de restauração de Israel. E o Criador veio e me deu essa palavra. E eu fiquei ali voando, sem saber o que é que eu fazia com aquela palavra. E eu já entendi que aquilo não era para mim, né? Mas era para mim, sim. Era para mim. Porque eu, como gosto muito de pregar, eu gosto de falar sobre a Escritura, eu gosto de estudar. O Criador sabe como eu amo estar externando os conhecimentos bíblicos. Então ele já me mostrava ali um conhecimento muito importante. Ele me alertava. Embora eu não entendesse naquele dia, porque é assim o Criador, ele fala com você hoje. Às vezes você não entende no mesmo dia, né? Você só vai entender muito tempo depois. E ele tem toda paciência de esperar que você e eu, nós amadureçamos espiritualmente para entender a sua palavra, né? Às vezes alguém entrega para a gente uma passagem e a gente entende de uma forma muito superficial. A gente acha que aquilo ali é algo, né? Qualquer abazinha da nossa vida, das nossas dificuldades, a gente já quer introduzir a palavra, né, pra gente. E a palavra do Criador, ela conforta muito os nossos corações. É um bálsamo, né? Quando você lê os salmos, você vê ali Davi e outros salmistas orando. Eles estão ali cantando os salmos. E ali você começa a se regozijar naquelas palavras de consolo, de conforto. Mas não são todas as vezes que é assim. Se você tem o costume de abrir a Bíblia só para falar da sua vida pessoal, você vai colocar um bloqueio no seu entendimento. E infelizmente, a gente presencia muito isso, né? Onde a gente entra para ouvir uma pregação.
Você acredita que uma vez eu fui pregar numa denominação religiosa e eu li aquela passagem? Quando eu li, eu pensei, como é que eu vou encaixar essa mensagem na vida das pessoas? Porque a pessoa estava me escutando, né? Estava atenta ali olhando para mim, querendo, eu acho que, uma palavra que confortasse o coração dela. E eu tive muita dificuldade. E eu confesso para vocês, eu precisei inventar. Eu precisei inventar um contexto que as pessoas se sentissem protegidas pela palavra. Isso é um erro muito grave. E o profeta Ezequiel, ele está justamente alertando os falsos profetas de fazerem isso. Porque ele diz assim, profetiza contra os profetas de Israel, que profetiza e diz que eles profetizam e diz coisas dos seus próprios corações. Eles têm falsa visão e adivinhação mentirosa, dizendo, assim diz o Senhor, e o Senhor não os enviou. E esperam que os outros confirmem a sua palavra. Então a pessoa diz, porque Moisés abriu o mar vermelho. E Deus vai abrir o mar vermelho na sua vida. Você vai passar pés enxutos. Então você que está ali com aquele problema, você já vai achar que aquilo é uma esperança para aquele determinado problema. E o pregador, ele fica esperando confirmação. Amém, aleluia, oh, glória. O povo fica em êxtase porque elas sentem que Deus está falando sobre aquele problema. Eu não estou dizendo que o Criador não fala sobre nós e nem acalenta o nosso coração. Ele acalenta sim. Mas não é todas as vezes que a palavra está mostrando a minha vida pessoal e a sua. Então o profeta, ele diz assim, não tivestes uma vã visão e não falastes adivinhação mentirosa quando dizeis, o Senhor diz, embora eu não tenha falado? Que o Criador está falando pelo profeta. Ele está dizendo que as pessoas estão falando adivinhações falsas e ainda dizendo que é ele que está dizendo. Né? Portanto, assim diz o Senhor. Porque falastes vaidade e vistes mentiras, porquanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor. E a minha mão estará sobre os profetas que veem vaidades e que adivinham mentiras. Eles não estarão na assembleia do meu povo, nem estarão escritos nos registros da casa de Israel. Aí aqui é um ponto importante que eu quero que você preste bem atenção. Esses falsos profetas, eles não estarão escritos nos registros da casa de Israel. Veja que a restauração de Israel não é uma coisa nova. Né? E diz mais, nem entrarão na terra de Israel. Tudo é Israel. E sabereis que eu sou o seu Deus. Estou lendo da Bíblia King James, 1611. Porque ele, até mesmo devido, eles têm seduzido o meu povo, dizendo, paz. E não houve paz. E este edifica uma parede. Eis que os outros fizeram seu reboco com argamassa e lodo. Aqui já é uma palavra meio que misteriosa, né? Ele está fazendo uma analogia. Então, a gente entende, né, que os profetas vão falando e o outro vai rebocando, né? Um vai falando e o outro vai confirmando. Os falsos profetas. Mas um profeta, de verdade, sabe o que é que ele tem que fazer? Ele tem que reparar. Ele tem que reparar a cerca para a casa de Israel. Ele tem que encaminhar o povo para a casa de Israel. E quando a gente fala sobre Israel, aí vem um monte de coisa, como um costume, um hábito, uma lei que tem que ser cumprida. E a maioria dos profetas dizem, quando eu falo profeta, é aquele que leva a palavra. Porque um profeta não é aquele que sai adivinhando. Um profeta é aquele que leva a palavra do Criador. Aqui, quando a gente vê Ezequiel, Jeremias, eles não estão adivinhando nada. Eles estão levando a palavra que o Criador pediu que eles levassem. Né? É uma exortação do Criador. Bem-vinda, Lucineide.
Lucinéia, Lilian, boa tarde para vocês. Então, quando a gente vê um profeta falar as coisas que estão por vir, não é que eles estão adivinhando. Eles estão levando a palavra do Criador. Então, o profeta verdadeiro, ele leva a palavra do Criador. Então, tudo já foi profetizado. Tudo já está aqui, ó. De Gênesis a Apocalipse. Né? Então, agora, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que repassar para os irmãos que têm curiosidade em entender as Escrituras. Então, queridos, aqui é uma exortação que me foi repassada quando eu tinha 29 anos de idade e eu não sabia nem do que se tratava. Porque eu nunca escutei sobre a restauração da casa de Israel. Hoje eu estudo as 2 casas de Israel. Eu aconselho que vocês também estudem sobre isso. Porque poucos estão se ensinando sobre isso. E, infelizmente, os falsos profetas, eles estão somente pregando as coisas do seu coração, do seu próprio entendimento. Eles querem alimentar o seu ego, o meu ego. Eles querem que a gente se sinta, que nós nos sintamos bem, confortavelmente, como membro de determinada denominação. Eles querem que nós tenhamos uma paz que nós não temos. Porque a nossa vida é muito passageira e a gente tem que sair daqui para Jerusalém. E para a gente ir para Jerusalém, a gente tem que passar por Israel. Nós temos que ser enxertados na oliveira verdadeira que é Israel. Nós não podemos rejeitar a lei do Criador, como muitos fazem. Nós estamos no tempo da graça. Nós não precisamos cumprir lei nenhuma. Você já viu um israelita dizer isso? Você já viu um israelita? Estou falando de judeu, não. Estou falando de israelita, porque Israel tem 12 tribos, né? Israel não só tem a tribo de Judá, não. A tribo de Judá é a tribo que o Messias veio. Os oráculos do Criador estão com os judeus, assim diz a palavra. Nós devemos sim ouvir os judeus em seus ensinamentos. Porque eles são, né, a maioria deles são muito fiéis à palavra. E eles ensinam, né, a palavra em seu contexto original. Ele não coloca religiosidade. Né? Alguns pregam sobre o judaísmo. Mas um judeu verdadeiro, um israelita verdadeiro, ele prega religião nenhuma. Ele prega as escrituras, ele prega a Torá, a lei. Então, nós precisamos seguir as escrituras em seu contexto hebraico, seu contexto original. Se a palavra diz que tem leis para a gente cumprir, a gente tem que cumprir. Tem que estar no tempo da graça. A oposição entre a lei e a graça não é bíblica. O contrário de lei não é graça, é pecado. Então, se você é contra a lei, você é um transgressor da lei. Se você é contra a lei, você está em iniquidade. É isso que eu quero dizer. Você está em iniquidade se você rejeita a lei. Iniquidade é a transgressão da lei. Então, a gente escuta muito, né? Falsos profetas dizerem assim: hoje nós estamos na graça, não precisamos da lei. A lei não tem o objetivo de salvar ninguém. A lei, ela tem um caminho que leva o ser humano em santidade para a salvação. É a instrução do Criador eterno, né? É a instrução perpétua dele. É a palavra dele que ele deixou, ele repassou para Moisés. Né? A gente percebe até lá nas Gênesis, né? Quando o Criador diz assim a Noé: separa animais impuros dos puros, né? Para colocar na arca. A gente vê que já existia lei ali. Quem foi que disse para Noé que existia animal impuro e puro? Então a lei não é de Moisés. A lei é do Criador. Ele repassou para Moisés, Moisés repassou para nós. E o Messias confirmou o que Moisés disse. Então não existe rivalidade entre lei e graça, como as pessoas querem que a gente entenda assim. Então, quando você entende que está no tempo da graça e não precisa de lei, você se retira do plano da salvação. Você se retira de Israel. Porque a lei foi dada para o povo de Israel. E quem é o povo de Israel? São 12 tribos. Estão espalhadas pelo mundo. Né? E nós precisamos sermos israelitas. E o que é que acontece?
Os profetas não estão pregando sobre isso. Eles não estão reparando as veredas antigas. Eles não estão protegendo as cercas que levam para a casa de Israel. E sabe o que é que vai acontecer com profetas assim? Eles vão ficar de fora dos registros da casa de Israel. É isso que a Bíblia nos fala. E isso não é nenhuma novidade. Não é coisa de judeu. Não é coisa de Antigo Testamento. Como as pessoas desclassificam a palavra do Pai, dizendo que é antigo, é velho. Né? Já ouvi até gente dizer que a lei caducou. Né? Pessoas que não têm um pingo de respeito com a lei do Criador, nem com a palavra dele, porque a palavra dele não muda. E o Messias jamais, ele vai apagar algo que o pai dele fez. Ele não veio para desobedecer o pai dele. Ele veio para continuar aquilo que Moisés não conseguiu fazer. E ele disse, eu vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Todas as pessoas que estão seguindo paganismos, estão sendo contra a lei, estão seguindo religiões que não guardam a lei, que não guardam a Torá, essas pessoas estão fora do aprisco do Messias. Por isso que ele disse, muitos estão fora do meu aprisco. Né? Então nós precisamos entrar nesse aprisco. O Messias, ele não é contra a lei, ele não é contra Moisés, ele não é contra a Torá. Porque se ele for contra tudo isso, ele também é contra o próprio pai dele. Então nós precisamos entrar aqui nesse contexto que Ezequiel está nos alertando. Ou seja, o Espírito está alertando através do profeta. Né? Nós não podemos pregar as Escrituras com a intenção de colocar a vida pessoal das pessoas dentro dela. Né? A gente não pode ficar... Essa história que ele está dizendo aqui, que um tapava com argamassa, o outro fazia um reboco, o outro levantava uma parede. Leia você mesmo na sua Bíblia. Sabe o que é isso? Chama-se tapeação. Isso é você tapear. É uma palavra bem popular, né? Fulano está me tapeando. Então é isso que as pessoas estão fazendo. Elas estão tapeando umas às outras. E o pior, num contexto espiritual. Aí, o israelita e do contexto da salvação. Então, queridos, vamos... meu celular está descarregando para não cair e eu não finalizar. Eu peço que o Criador abra o meu entendimento, abra o seu também, para que nós sejamos enxertados em Israel. E nós preguemos a verdade. Que nós sejamos restauradores de muro. Restauradores das veredas antigas. Restauradores de muros. Para que o povo tenha o reconhecimento da sua identidade israelita. Então, não estou convidando vocês para religião nenhuma, não. Isso não se trata de religião. Isso se trata de consciência. Isso se trata de um Salvador judeu, israelita, que veio restaurar o povo dele. E não existe povo do Criador se não for o povo de Israel. Shalom a todos.